Eu sou apologista de que no debate político, para podermos contrariar os nossos adversários, é preciso conhecer as ideias deles e, ao mesmo tempo, quando não se conhece as ideias deles, tentemos dar-lhes algum protagonismo para que as pessoas entendam o perigo que aí pode vir ou as mentiras que estão a ser ditas. Sem mais demoras, eu vou-vos apresentar Gonçalo Caroço, vereador da CDU na Câmara Municipal de Loures, que será também o candidato à presidência da Câmara Municipal de Loures. E vejam bem, utilizando uma expressão que Bernardino Soares utilizava muito no Conselho quando era presidente da Câmara, o tupete deste homem. É preciso travar este rumo que o PS está a querer impor no Conselho de Loures. Os mais recentes desenvolvimentos são mais um exemplo, entre vários outros, que confirmam esta afirmação que fazemos. O PS entrou numa deriva populista e demagógica, instituindo uma linha de perseguição a partes da população do Conselho, dividindo-a, tendo em simultâneo uma posição de total subserviência com o Governo e com os interesses especulativos que tomaram conta de Loures. Nesta deriva é acompanhada pelo PSD, que mais não é do que uma secção do PS. Aqui estamos de acordo, Gonçalo Caroço acusa o PSD. O Gonçalo Caroço esquece de dizer é que, de facto, o PSD vendeu os votos dos sociais-democratas, ou pelo menos de quem confiou neles, para as autárquicas do último mandato e, na realidade, assim que se apanhou a jeito com força para poder negociar com o PS, vendeu claramente a sua ideologia e fez um acordo de governação com o Partido Socialista. Estamos de acordo, Gonçalo. A única coisa que te esqueces de dizer é que esta secção do PS, há uns anos atrás, era a secção da CDU. Porque, como tu sabes, uns anos antes, no anterior mandato, existia, foi preciso André Ventura chegar a Loures para acabar com aquilo que era uma coligação entre a CDU e o PSD, ou seja, que nessa altura vocês utilizaram o PSD também como muleta e também como secção, só para percebermos e as pessoas ficarem a entender que, primeiro, ponto número 1, votar no PSD em Loures é garantir que a seguir ou vão viabilizar uma governação da CDU ou vão governar com o PS, porque com o Chega não vão de certeza, porque nós não fazemos coligações com ninguém, ainda para mais depois do que se tem passado no Conselho nos últimos anos. Mas vamos continuar a ouvir Gonçalo Caroço. E pelo Chega, que vê e aproveita as oportunidades para ter companhia para várias das suas concepções ideológicas por parte destes dois partidos. Aqui também tens razão, de facto o Chega vê uma oportunidade para defender as suas concepções ideológicas e por isso apresenta as suas propostas. Se eles vêm atrás de nós, fantástico e maravilhoso. Já todos percebemos a retórica quer do PS, quer do PSD em Loures, que afinal agora já defende a videovigilância, já tem uma situação muito clara e premente em relação à questão da habitação e de não entregar habitação a toda a gente, começam a cobrar as dívidas, que dão ordens de despejo a quem não cumpre, portanto, o Chega, estás a lavar o nosso trabalho, muito obrigado Gonçalo Caroço, podes continuar. É preciso repudiar e eliminar este discurso discriminatório e que se dirige às camadas. Discriminação é continuar a exigir a quem paga que cumpra os seus direitos e não exigir a quem não paga que saia das casas porque não paga porque não quer, não é? Não paga porque não pode. Mais frágeis da população, a quem ameaça com despejos, retirada da gratuidade das refeições escolares, retirada do RSI. Vamos lá parar aqui. Gonçalo, estás a mentir. Sabes perfeitamente que nunca houve uma situação para retirar as refeições escolares às crianças. Aquilo que aconteceu foi que tu deixaste mais de 1 milhão de euros de dívidas das refeições escolares e nunca tentaste chegar a um acordo com os pais para resolver a situação. E, portanto, aquilo que foi feito com a anuência do Chega e com o aval do Chega foi que existissem protocolos com os pais para que os pais fizessem um acordo com a Câmara Municipal e pagarem de forma faseada aquilo que deviam, que já ascendia a 1 milhão de euros e que não é comportável para a Câmara Municipal continuar a fazer isso. No entanto, ficou sempre salvaguardado que as crianças, porque temos noção que existem crianças que a única refeição que fazem durante o dia é nas escolas, que as crianças não ficariam sem comer. Portanto, essa cara de surpreendido que ficaste agora na televisão, olhar para mim, é a cara da verdade, porque tu sabes perfeitamente que estás a mentir. Em relação ao RSI, também como sabes, isso é uma competência da Segurança Social e tu estás a inventar. É pena não ser da Câmara Municipal, porque se eu fosse Presidente de Câmara podes ter a certeza que existia um levantamento muito sério de sabermos quem é que de facto precisa da RSI ou não precisa da RSI, mas tu estás a mentir. Tentar enquadrar estas 4 pessoas que estão atrás dele, os dois lá de trás, não faço ideia quem são,
os dois da frente, a senhora é a vereadora Fernanda, é da CDU também, e quem está ao lado dele é João Paulo, que é o secretário da mesa da Assembleia Municipal. Pronto. E o que tinham para apresentar como candidato era Gonçalo Caroço, que vem com esta tentativa de propaganda e que se esquece que já não estamos nos anos 80, onde a CDU passava uns folhetos com mentira e mentia às pessoas. Hoje em dia nós confrontamos as vossas opiniões e as redes sociais, vocês não nos conseguem calar. Por isso aquele mito urbano de que existia uma CDU fortíssima nas autarquias começa a cair. Aliás, eu vou contar uma história às pessoas. Há muita gente que não sabe que dentro das Assembleias Municipais e das Câmaras Municipais onde há eleitos da CDU continua a existir uma figura institucional do PCP que se chama o controleiro. O controleiro é enviado pelo Comitê Central para estar a controlar o que estes tipos dizem. Isto é completamente surreal. É aquela lógica do se pensas que pensas mal, quem pensa por ti é o Comitê Central. Continua lá, Gonçalo. Entre outros. É preciso uma Câmara atuante no quadro das suas responsabilidades, atribuições e competências, como sejam a educação, a área... Gonçalo, na educação as únicas competências que a Câmara tem é do edificado. É preciso uma Câmara atuante. Quantos anos estiveste na governação não fizeste absolutamente nada? Bom, eu acho que não vale a pena continuarmos a ouvir isto, passar aqui um bocadinho só para a frente. A questão dos centros de saúde, que ele diz que foi a CDU que deixou a obra. Não foi a CDU, foi o Estado Central. E este homem vem para aqui com esta lógica que acha que já ninguém, ou que alguém continua a acreditar nisto. Depois queria só que ouvissem esta parte. É preciso travar este rumo, retomar o caminho de desenvolvimento, tolerância e inclusão que a CDU sempre corporizou em Loures. Gonçalo, foste dos que mais atrasou o Conselho, mas qual desenvolvimento, qual o quê? Voltaram as barracas ao Conselho, voltou o degredo no Conselho com a vossa gestão. Agora vamos voltar aqui atrás e vamos ver outro vídeo sobre o Gonçalo Caroço que diz é preciso avançar. Este aqui é do Metro Loures, mas vamos ouvir o que aqui vem. Na Quinta da Parreirinha, na Bobadela. Viemos aqui falar com a população deste bairro, porque na semana passada foi aprovada na reunião de Câmara a decisão de possibilitar a transferência da farmácia nacional, aqui na Quinta da Parreirinha, da Santa Maria da Zona. Nós viemos saber se a população tinha sido ouvida, se estava consciente desta decisão, e apercebemos que de nada sabe. A população... Eu a seguir já vou colocar o vídeo da discussão em Câmara. Gonçalo, não mintas às pessoas. É assim, o que foi votado na reunião de Câmara foi pura e simplesmente a emissão de um parecer, a votar favoravelmente ou não um parecer para a deslocação da farmácia para outro lado. Foi dito na reunião de Câmara que o ideal é termos mais alvarás atribuídos ao Conselho. Na realidade, esta farmácia é uma farmácia que é privada e, portanto, o dono da farmácia decidiu solicitar o parecer, que é obrigatório, para tentar o alvará para se deslocar para outra área, porque considera que aqui não tem negócio. Podemos dizer que faz falta a entrega da medicação aos habitantes deste bairro, podes dizer o que quiseres e tentar manipular a informação que quiseres. Não é competência da Câmara, decidir se a farmácia fica assim, fica aqui ou fica ali. A Câmara Municipal, a única coisa que faz é emitir um parecer sobre um alvará. O proprietário desta farmácia foi claro: se não existisse a transferência da farmácia para o outro lado onde ele estava a solicitar, ele ia fechar a farmácia porque não tem condições para manter a farmácia num bairro que é um dormitório e que não tem o volume de negócio que justifique ter a farmácia aberta. O que tu foste para aí fazer, dizer que isto é uma decisão do PSD, do Chega, do PS, etc., é porque foste populista no sentido de não te pronunciares acerca do parecer e votares contra e dizeres que isto era dizer por parte da Câmara que estávamos a transferir para outro lado. Isso não é responsabilidade nossa, isso é uma responsabilidade. A emissão dos alvarás, como tu sabes ou devias saber, são responsabilidade do Infarmed. Tu ires para aqui mentir à população é uma vergonha, que devias ter bom senso. E eu avisei na reunião de Câmara que tu irias fazer isto. E portanto, isto é completamente surreal. E já só vota nesta gente quem anda mesmo de olhos tapados. Então, ficou indignada e está indignada com esta decisão tomada na última reunião de Câmara, com o parecer favorável da Junta de Freguesia, reunião de Câmara, onde o parecer... Mas qual população é que está indignada? Tu estás lá atrás com membros da CDU, ninguém está contigo, mas qual população é que está indignada?
Isto é um negócio privado, mas eu vou deixar o vídeo e não me vou alongar muito nesta questão, porque vou deixar o vídeo a seguir, que é o mais interessante para vocês seguirem e perceberem de facto quem é este tipo de gente. De transferência foi aprovado por PS, pelo PSD e pelo Chega. Não foi transferência nenhuma aprovada por PS, PSD e Chega. O que foi aprovado foi, e tu sabes disso, foi o parecer. Não tem mais nada a ver com absolutamente mais nada. A decisão de uma mudança da farmácia é claramente do proprietário. Mas para tu não mentires mais, Gonçalo, para tu não mentires mais e para acabar de uma vez por todas com as tuas mentiras, porque já percebeste que vais de vela, eu vou deixar aqui o vídeo da reunião de Câmara onde tu levaste uma talochada ideológica e assim as pessoas percebem quem é o Gonçalo Caroço e as mentiras que a CDU continua a dizer. Portanto, fiquemos. Esta discussão que se passou na reunião de Câmara foi precisamente acerca daquilo que o Gonçalo Caroço andou na rua a mentir às pessoas e a colocar folhetos. O que estamos a assistir é o Estado no seu pior. Ou seja, o Estado não garante o fornecimento de medicamentos. O Estado, que devia regular meramente, decide meter-se no projeto. O Estado assume que decide onde é que o privado pode investir, decide o dinheiro do privado, decide se o privado vai falir, decide se o privado pode estar na rua A ou na rua B. O Estado, em vez de regular, o Estado quer ser parceiro de tudo e mais alguma coisa, quer se meter na gestão do negócio. Nós percebemos, obviamente, a questão do fornecimento da medicação, que é essencial e que é o serviço prioritário de uma farmácia. Se calhar devíamos pensar um bocadinho, e mesmo noutros fóruns, quando fazemos leis, devíamos ponderar que se calhar 80% do fornecimento hoje em dia das farmácias, segundo os dados do Infarmed e da Associação Nacional de Farmácias, são feitos naquilo que é a necessidade primária de satisfação da população. 80% do fornecimento é feito inclusive pelas parafarmácias, porque grande parte da medicação que a população consome hoje em dia é também fornecida pelas parafarmácias. Mas isto não está depois na equação de limitar ou não e dizer não consegue vender medicamentos nesta rua, azar, fecha a porta, porque não tem hipótese de passar para o outro lado, porque nós queremos, nosso Estado, porque o Estado manda, o Estado é pai, o Estado é mãe, e o Estado diz, eu quero que fique aqui, tem que ficar aqui. Portanto, isto é o exemplo dos restícios de 74, de uma lógica de nacionalização e de visão totalitária de um Estado em que acha que deve intervir em todas as áreas e que deve estar presente em todas as áreas. E passamos a vida a tentar justificar o porquê de existir, olha, o porquê de existir a Assembleia da República, o porquê de existir o Parlamento Europeu. Porque existem maioritariamente não para fazer mais nada a não ser limitar, regular e legislar completamente tudo o que é a ação do Estado e constantemente nós andamos aqui depois com a transposição da diretiva comunitária e depois a lei nacional e depois isto e depois aquilo, porque o Estado a única coisa que sabe fazer, para além de sacar impostos às farmácias e a todas as empresas e a toda a iniciativa privada, que assim que cria uma empresa ganha um sócio naquele dia que é o Estado, não faz nada, absolutamente nada, a não ser passar no final do mês e limpar a sua porcentagem aos trabalhadores, que tantos defendem, mas que são comidos pelo Estado, e às empresas, que tantos atacam, que são comidas pelo Estado. E, portanto, deixemos, olha, o outro dizia, deixem jogar o Mantorras, deixa lá o homem meter a farmácia onde quer, porque ele é que está a investir nela, ele é que está a pagar, e se chegarmos ao final do mês e aquilo não vender medicamentos, neste momento nós estamos a tomar Benurons antes da dor de cabeça. Estamos a preocupar com uma situação que não existe. Se o homem chegar à altura que vai à falência com a farmácia, garanto que o Estado não vai passar a dizer eu vou ajudá-lo a compensar todos os problemas financeiros que teve e, portanto, o facto de você ter ficado nesta rua e não ter feito um estudo de mercado para ir para o outro lado é um problema que é seu. Portanto, o Estado que se meta naquilo que tem para fazer, que trate daquilo que tem para fazer e por isso é que somos eleitos e que por isso é que a população entrega impostos, que é para gerir os seus impostos e fazer uma intervenção social naquilo que é o bem comum e o resto das tretas, porque isto é iniciativa privada e não vamos estar a limitar ninguém ao que quer que seja. O ideal, como o Sr. Vice-Presidente disse, era a emissão do novo alvará. Não existe. A decisão é de quem lá mete o carcanhol ao final do mês, que é o dono da farmácia. Sr. de Bruno Nunes. Muito rápido, mas eu acho que as pessoas têm que entender o que aqui estamos a falar. Eu creio que foi em 79 ou 78 que existiu a manifestação que era a banca nossa.
O Sr. Vereador Gonçalo Caroço acaba de lançar a manifestação A Farmácia Nossa. São privados, prestam um serviço público, mas o investimento é deles. O Estado não tem que controlar nada. O Estado tem que regular e o privado tem que cumprir o regulamento, tem que cumprir a portaria, tem que cumprir o decreto, tem que cumprir o projeto de lei quando transformado em lei ou a proposta de lei transformada em lei. Não é a lógica de dizer vocês agora fazem o que nós dizemos e existe um investimento, mas existe uma solução para isso. Olha, durante o tempo da CDU aqui no Conselho, uma das farmácias que mais servia ao Conselho foi fechada porque a CDU não conseguiu ter força junto do Governo para reverter a situação da farmácia comunitária no Hospital Beatriz Ângelo, que tanto prejudicou as pessoas, que tanto servia à população, que estava aberta 24 horas por dia, vezes 7 dias por semana. Portanto, existe sempre a hipótese do Estado se envolver nos negócios das farmácias, porque nós já temos o setor empresarial do Estado que tem tudo e mais alguma coisa. São mais de 500 empresas, dá para tudo e mais alguma coisa e, portanto, não me surpreenderia e, eventualmente, até tinha, e concordo se calhar consigo, até tinha muito mais valências para a população termos isto do que ter, por exemplo, a Cipol, não é? Que tem há para aí empresas do Estado e do setor empresarial do Estado, que algumas delas nós olhamos para aquilo e não percebemos porque é que o Estado tem que estar envolvido. É uma discussão ideológica, é um problema que é ideológico e claramente, nós defendemos claramente menos Estado, cada vez menos Estado. O Estado deve ser zerado praticamente à sua essência da segurança, da saúde, da educação, e pouco mais, e o resto deve deixar o mercado funcionar per si. Agora, nós sabemos claramente que esta questão, quando se fala do mercado, existem forças políticas que não a aceitam, que têm uma visão ideológica diferente. Agora, no final do dia, a discussão entre a esquerda e a direita vai trazer muito pouco à conta bancária, aos resultados operacionais, não é só do dono da farmácia, é também dos trabalhadores da farmácia, porque caso a farmácia feche, os trabalhadores vão distribuir compensas para o outro lado. E, portanto, nós temos de ter noção, quando estamos a falar numa situação ideológica, que eu percebo, é uma discussão profunda, que devemos ter, perceber onde é que o Estado deve estar presente ou não deve estar presente, percebo que há o trabalho de proximidade e o trabalho social e a obrigatoriedade de serviço, mas temos de ter noção que se o Estado quer mandar, que vista as calças certas e não vista as calças do pai, porque as calças do pai também são um grande homem. Sr. Vereador Bruno Nunes. Bom, tenciono que seja a minha última intervenção acerca disto, para que não passe a mensagem errada lá para casa. O que nós estamos a fazer é pura e simplesmente emitir um parecer sobre se estamos de acordo ou não numa localização para abrir uma farmácia. Não estamos a emitir parecer sobre o que quer que seja na Quinta da Parreirinha. E, portanto, não vá amanhã, porque já conhecemos o modo operandi, aparecer uns outdoors a dizer aqui não aparece farmácia por culpa deste, daquele e do Pai Natal. Para enquadrarmos que isto, a opção aqui é clara e parece-me evidente, que é ou emitimos parecer que pode ser favorável ou desfavorável para uma nova localização, ou a emissão deste parecer em momento algum é condicionante para manter a farmácia que estamos aqui a debater na Quinta da Parreirinha, porque vai fechar. É uma coisa que, falando do passado e dos programas, sabe que há alturas que pode existir uma falha de comunicação e podemos não ser entendidos. Aliás, eu lendo Karl Marx e lendo o Capital, acredito piamente que nenhum de vocês hoje em dia se revê naquilo tudo que lá está. Evoluíram. Entretanto, houve uma evolução. Porque eu li o Capital, porque acho que para podermos opor a nossa posição, devemos ler a parte contrária e entendê-la. E portanto, propunha ao Sr. Vereador Paulo Piteira, que hoje até está a ser consensual, que lesse também a evolução de pensamento de um partido com 5 anos. Não demorou 100 anos, foi muito tempo, foi um partido com 5 anos, em que claramente, mesmo assim, fez uma deturpação do nosso programa eleitoral, porque aquilo que dissemos foi que dávamos primazia à presença do privado, mas que queremos que os setores consigam trabalhar entre si, gerando uma coisa que é estimulação de mercado, que é algo que dentro do PCP, quando se fala de mercado, aquilo começa tudo a correr de um lado para o outro, porque ficam doidos, não sabem o que é que há de fazer em relação à questão do mercado.
Olha, o mercado é aquilo, por exemplo, no mercado imobiliário, quando pegamos na Vivenda Aleluia em Aveiro e depois reconvertemos aquilo em negócio e metemos o mercado a funcionar. O mercado imobiliário gera especulação imobiliária, dá riqueza ao proprietário, que neste caso foi o PCP. Pronto, agora, deixando destas questões mais demagógicas, mas como atacou, para que as pessoas não fiquem confusas lá em casa, nós preferíamos que o Hospital Beatriz Ângelo tivesse como parceria pública ou privada. Isso preferíamos, de certeza. E tanto preferíamos que a própria população também tenha noção que desde que passámos para a EPE, ou seja, a Empresa Pública do Estado, é que está a borrada que está, que não lembra ao Menino Jesus. Agora, o que nós queremos na saúde, e não é o assunto para aqui, mas para ficar claro, porque foi a acusação que foi feita, na saúde, olha, não estamos preocupados se a consulta, se a pequena cirurgia ou se a grande intervenção, se é feita no público, no privado ou no social. Queremos é que os três funcionem claramente em sintonia e que possam satisfazer a população. O mesmo em relação à educação. Não temos um estigma, nem dizemos, ao contrário de vocês. E aliás, neste Executivo de Câmara já tivemos posicionamentos que demonstram que o vosso pensamento ficou lá atrás e que já ninguém quer voltar aos tempos da CDU neste Conselho, que inclusive em relação à escola, reconhecemos finalmente que quem anda na escola privada no município não são filhos de pais ricos e que, portanto, também têm direito às fichas escolares. Foi uma proposta que o Chega apresentou no Estatuto de Direito à Oposição e que ainda bem que quer o PS, quer o PSD, aceitaram que fosse incluída. Portanto, nós não temos reservas ideológicas. Agora, também não queremos é andar com uma chibata atrás dos proprietários e dizer que a iniciativa privada, não é a liberal, porque essa defende pouco a iniciativa privada tem que estar subjugada àquilo que é o interesse do Estado e que o Estado é pai ou que o Estado é mãe, porque isso não faz sentido nenhum. Mas é uma discussão ideológica que eu acho que podemos fazer noutro fórum e não aqui, porque as pessoas lá em casa têm mais a fazer e dada a hora devem querer ir almoçar.